é um trabalho de física sobre o equilíbrio estático. A estática é a parte da mecânica de estudar objetos que não se movem ou se movem em aceleração constante. Ele estuda as condições sob as quais as forças que atuam sobre o corpo são equilibradas. De acordo com a segunda lei de Newton, quando todas as forças do sistema estão equilibradas, sua aceleração é zero. Portanto, objetos que não estão em movimento terão sua aceleração zero, pois quando o equilíbrio é alcançado, a soma vetorial das forças é zero. No cotidiano, basicamente, tudo que está em repouso perante aos olhos, que é o nosso ponto referencial padrão, está em equilíbrio estático, como um aparelho de TV sobre uma estante, uma cadeira ou um livro sobre uma mesa. A estática estuda as condições e os fundamentos de uma ampla gama de objetos. Quando o corpo está em equilíbrio estático, significa que está em repouso, o que significa que sua velocidade é zero. A relação do objeto em relação ao quadro inerte é zero. A soma de todas as forças agindo sobre o objeto é igual a zero. Os estudos de movimento foram feitos por Aristóteles há mais de 2000 anos atrás. Tem que se considerar que naquela época não existia um relacionamento direto entre teoria e prática, até porque a teoria era vista como uma atividade nobre e qualquer tipo de prática que seja relacionada à técnica era vista como um menor prestígio social naquela sociedade. Sendo assim, Aristóteles não tem e nunca realizou qualquer tipo de técnica ou experimentação. Já no século XVII, em uma parte da Europa, especificamente na Itália, ela serviu de palco para uma significativa mudança na forma de pensar, que afetou diretamente as áreas da ciência. Essa mudança se dá pelo fato do distanciamento do pensamento religioso e a valorização do pensamento em relação às ciências da natureza. A semente dessa nova forma de conhecimento cresceu e se desenvolveu e tomou posse desse tipo de movimento quando explodiu a revolução promovida por Galileu Galilei. Então, quase 2000 anos depois de Aristóteles, depois de muitas experiências feitas com plano inclinado, Galileu chega ao conceito que conhecemos hoje de inércia. No ano da morte de Galileu, em 1642, nasce Isaac Newton, que, apoiado nos resultados dos trabalhos desenvolvidos por Galileu e entre outros pensadores, sintetiza o pensamento moderno sobre o conceito de força nas chamadas três leis de Newton do movimento. Newton afirmou uma vez que, se foi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. Ele se refere, então, ao italiano Galileu Galilei e ao alemão Johannes Kepler, que foram contemporâneos um do outro e que pertenceram à geração anterior a Newton, mas que ajudaram intensamente nas suas pesquisas com seus próprios estudos que foram deixados. Entretanto, o equilíbrio estático ele pode ser visto muito antes e sendo realizado de forma indireta ou não conhecida, que é em arquitetura antiga, como, por exemplo, pode ser visto historicamente em templos. Eu agora vou falar um pouco sobre o conceito de equilíbrio estático. Quando um corpo se encontra em um equilíbrio estático, isso significa que ele está em repouso. Quer dizer que a velocidade vetorial ela acaba sendo anulada, assim também como a aceleração do corpo em relação ao referencial inerte, que também vai ser anulada. A soma de todas as forças que atuam no objeto ela vai ser igual a zero. Resumindo, o equilíbrio estático ele é definido como um arranjo de forças agindo sobre um determinado objeto em estado estático. De forma que a força resultante dessas forças
tem um módulo igual a zero, como eu já tinha falado antes. Em outras palavras, né, cada objeto irá passar em relação ao ponto de referência, né, somente se essa força resultante exercida sobre ele for zero, né? Então, eu vou falar a estética. A estética é a área da mecânica que estuda o equilíbrio dos objetos, podendo ser dividida em duas partes: a estética ponto material e a estética do corpo rígido. Já o ponto material é um objeto cujo tamanho não é importante na pesquisa de movimento. Observe que esta definição não significa um objeto como um ponto substancial, dava ser pequeno, mas seu tamanho não importa em comparação com todo o objeto inserido. E já a estética do corpo rígido mantém um objeto em equilíbrios estático. As forças que atuam sobre ele podem se anular. Ou seja, basta que a força resultante seja igual a zero. Quando o ponto de equilíbrio é alcançado, o conjunto de vetores sempre formará um polígono fechado. Ou seja, o final do último vetor cruzará a origem do primeiro vetor. Na realização do experimento, utilizaremos garfos, palitos e rolha. Primeiro, devemos tentar encaixar os dois garfos. Logo em seguida, colocamos um palito no meio dos garfos. Com o palito, vemos que é possível aguentar e equilibrar o peso dos garfos. Para equilibrar os garfos em cima da garrafa, utilizaremos uma rolha. Após fazer um furo na superfície da rolha, encaixaremos um palito ali. Colocaremos em cima da garrafa a rolha e o palito. Bom, sempre que nós nos tocarmos no assunto de equilíbrio estático, nós sempre temos que lembrar de dois pontos importantes. Um, que é o centro de massa, e o outro, que é o próprio equilíbrio. O centro de massa nada mais é do que um ponto hipotético onde todas as forças de um material vai estar concentrada. Então, por exemplo, se eu pegar um garfo, o garfo ele vai ter mais ou menos essa parte aqui como centro estático, porque é onde ele vai ficar equilibrado, sempre que ele é apoiado em uma superfície. Agora, se eu pego um outro garfo, se eu pego dois, e equilíbrio junto com esse, o ponto já muda. Então, ele fica localizado aqui, o ponto estático, o centro de massa. E o equilíbrio nada mais é o que, quando as forças do material se anulam, basicamente a força é igual a zero. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma garrafa, aonde eu tenho um palito equilibrando junto com outro palito com um garfo. Aqui, esse ponto seria o centro de massa, que estaria sendo equilibrado, é onde todas as forças se concentram. E aqui, basicamente, é o equilíbrio, que é onde todas as forças se anulam, já que o equilíbrio basicamente é isso. A força resultante tem que ser igual a zero. Então, basicamente é isso. Um conceito básico sobre centro de massa e equilíbrio. Espero que vocês tenham gostado. Bom, estamos encerrando o vídeo, mas antes gostaria de fazer alguns adendos sobre a experiência e o conceito que foi lhes apresentado neste vídeo. Bom, sobre o conceito, é que ele ainda nos fala que um corpo
Sendo homogêneo e simetricamente, ele apresentará o seu centro de massa e gravidade localizado no seu meio. E, de acordo com a nossa experiência, podemos ver que um galfo somente ele é assimétrico e por isso iria apresentar o seu ponto de gravidade e equilíbrio diferente do centro. Mas quando juntamos dois galfos, eles irão apresentar o seu ponto de equilíbrio no meio. Porém, ainda há uma variação desse experimento, que é utilizando um galfo e uma colher. Daí, como o galfo e a colher apresentam assimetrias diferentes um do outro, seria capaz que o seu ponto de equilíbrio não se localizasse no centro, fazendo com que a experiência desandasse. Mas isso é resolvido com um artifício utilizado anteriormente na experiência dos dois galfos, onde nós usamos o palito de dente para deslocar o ponto de gravidade e equilíbrio para trás. E podemos ver que ele recria a mesma espécie de efeito do anterior, dos dois galfos, como podemos ver aqui. Bom, e outro fato curioso é que antigamente existia um brinquedo onde um pássaro se equilibrava sobre uma espécie de cone apenas com a ponta de seu bico, onde pode-se ver claramente que ali é o ponto de equilíbrio dele. Então, esse pássaro distribuía-se o seu peso arqueando as suas asas para poder promover essa espécie de efeito. E, por mais que ele parecia que iria cair, isso não era possível, pois ele estava em equilíbrio estático. Só seria possível se alguma força externa o atingisse. Isso não é nenhuma espécie de mágica, é apenas ciência comprovada como vimos anteriormente. Bom, e para terminar o vídeo, gostaria de relembrar a todos um grande acontecimento que ocorreu em 1974, onde Philippe Petit cruzou as Torres Gêmeas a mais de 400 metros do chão sem nenhuma espécie de equipamento de segurança, apenas com um bastão que, para relembrar a todos, é um objeto homogêneo e simétrico. Portanto, seu ponto de equilíbrio localiza-se no centro, onde ele segurou para dar mais estabilidade e ele poder atravessar as duas torres por cima de um fio de aço. Então, é isso. Bons estudos e espero que todos tenham entendido o assunto. Tchau!